Geralt respondeu que sim, muito melhor que os garanhões. Não soube avaliar se sua piada foi bem aceita, mas o voivoda não fez mais pergunta alguma. Os olhos de Misolor continuavam procurando manter contato com os do bruxo, porém, as migalhas não voltaram a se mover sobre o tampo da mesa. Kratencrate estava ficando cada vez mais íntimo de dois dos irmãos de Strept. O terceiro, o mais jovem, estava quase em coma alcoólico, depois de tentar acompanhar o ritmo de beber de Dreigdronhu, enquanto o poeta parecia ter saído totalmente ileso da contenda. Na outra extremidade da mesa, os mais jovens e menos importantes dignatários, bastante alegres, entoavam desafinados uma conhecida canção sobre um cabrito cornudo e uma vingativa vovozinha desprovida de senso de humor. Um pajem de cabelos encaracolados e o capitão da guarda real, ambos com trajes nas cores azul e dourado de Sintra, aproximaram-se apressadamente de Vicegerd. O marechal ouviu-os, com o senho franzido, ergueu-se, aproximando-se do trono, inclinou-se e sussurrou algo no ouvido da rainha. Calante lançou uma olhadela para Geralt e respondeu ao marechal com uma só palavra. Vicegerd inclinou-se ainda mais e sussurrou novamente. A rainha olhou para ele de modo severo e, sem dizer mais nada, bateu com a palma da mão no braço do trono. O marechal fez uma reverência e repetiu a ordem real ao capitão da guarda. Geralt não conseguiu ouvir, mas notou que Misolor agitou-se na cadeira e olhou para a paveta. A princesa permanecia sentada, imóvel, com a cabeça abaixada. No salão ecoaram fortes passadas, com sons metálicos que puderam ser claramente ouvidos, apesar da reinante algazarra. Todos se calaram, erguendo e virando a cabeça. A figura que se aproximava estava metida numa armadura, feita de uma combinação de chapas metálicas com couro encerado. Um protuberante, granuloso e multifacetado peitoral esmaltado em negro e azul sobrepunha-se parcialmente a uma espécie de avental segmentado e curto que protegia as coxas. As couraçadas ombreiras estavam cobertas de pontas de aço afiadas como espinhos, e o elmo, com viseira gradeada, tinha o formato do focinho de um cachorro, também cheio de aguilhões, como a casca de uma castanha. Com estrondo e rangidos metálicos, o estranho visitante aproximou-se da mesa e parou imóvel diante do trono. Insigne rainha, nobres cavaleiros, falou o recém-chegado através da viseira, executando uma reverência desajeitada. Perdoe-me por perturbar seu banquete festivo. Sou Ouriço de Eleward. Seja bem-vindo, Ouriço de Eleward, disse lentamente Calante. E sente-se à nossa mesa. Em Sintra, sempre acolhemos com prazer qualquer visitante. Agradeço a vossa majestade, respondeu o Ouriço de Eleward, inclinando-se mais uma vez e batendo no peito com um punho enfiado numa luva de aço. Mas não vim a Sintra como visitante, e sim para resolver um assunto muito importante, que não pode ser adiado. Com a permissão de vossa majestade, vou expô-lo imediatamente, evitando assim desperdiçar seu precioso tempo. Ouriço de Eleward, falou rispidamente a rainha. Sua muito louvável preocupação com nosso tempo não pode justificar a falta de respeito ao falar comigo de trás de uma capa metálica. Portanto, tire o elmo. Estamos dispostos a perder o tempo que precisar com isso. Com a permissão de vossa majestade, por ora, meu rosto tem de ficar oculto. Sussurros de desagrado percorreram pelos presentes, reforçados aqui e ali por um palavrão dito entre os dentes. Misolor abaixou a cabeça e mexeu os lábios, sem emitir um som. O bruxo sentiu o feitiço agitar seu medalhão, eletrizando por um breve segundo o ambiente. Calante olhava para o ouriço com os olhos semicerrados,
tamborilando os dedos nervosamente nos braços do trono. Muito bem, dou-lhe minha permissão, disse por fim, querendo crer que a razão de sua atitude é de fato muito importante. Assim, conte-nos o que o traz aqui, ouriço sem rosto. Agradeço a permissão, falou o recém-chegado. No entanto, não podendo suportar a acusação de falta de respeito para com vossa majestade, desejo esclarecer que se trata de um juramento de cavaleiro. Estou proibido de revelar meu rosto antes de soar da meia-noite. A rainha fez um gesto desleixado com a mão, indicando que aceitava a explicação. Ouriço deu um passo à frente, fazendo ranger a armadura de pontas aguçadas. Há exatamente 15 anos, anunciou, o marido de vossa majestade, o rei Roegner, perdeu-se numa caçada em Eleord, vagando pela floresta. Caiu do cavalo num barranco e quebrou a perna. Jazendo no fundo do desfiladeiro, gritou por ajuda, mas apenas lhe responderam o silvo de serpentes e o uivo dos lobisomens que se aproximavam. Teria perecido, inevitavelmente, caso não tivesse sido socorrido. Sei que foi assim, confirmou a rainha. E se você também sabe disso, imagino que foi você que lhe prestou socorro. Sim, foi exclusivamente graças a mim que ele pôde retornar são e salvo a seu castelo e a vossa majestade. O que significa que devo lhe ser grata, ouriço de Eleord, e quero que saiba que minha gratidão não é diminuída pelo fato de Roegner, o senhor de meu coração e de meu leito, já ter partido deste mundo. Gostaria de saber de que maneira poderei demonstrar minha gratidão. No entanto, temo que para um cavaleiro andante que faz juramentos de cavaleiro e que conduz todos os seus atos de acordo com os tanones da cavalaria, tal pergunta possa soar ofensiva. Tenho a convicção, porém, de que sua ajuda foi desinteressada. Vossa Majestade sabe muito bem que não foi desinteressada, assim como sabe que vim aqui em busca da recompensa prometida pelo rei, por ter lhe salvado a vida. Ah, é? Calante sorriu, mas seus olhos brilhavam perigosas chamas esverdeadas. Quer dizer que você encontrou o rei caído no fundo de um desfiladeiro. Ele estava desarmado, ferido e exposto à sanha de víboras e monstros, e você resolveu ajudá-lo somente depois dele lhe prometer uma recompensa? E se ele não quisesse ou não pudesse prometer uma recompensa? O que teria feito? Você o abandonaria? E eu até hoje não saberia onde repousariam seus ossos? Sem dúvida alguma, sua atitude naquele momento deve ter sido regida por um muito estranho voto de cavaleiro andante. O murmúrio entre os convivas cresceu consideravelmente. E hoje você veio vir buscar sua recompensa, ouriço? Continuou a rainha, sorrindo de maneira cada vez mais ameaçadora. Após 15 anos, você andou calculando os juros acumulados nesse tempo sobre o valor que lhe foi prometido? Não estamos num banco de gnomos, ouriço. Você afirma que Roegner lhe prometeu uma recompensa? Vai ser muito difícil convocá-lo para que ele lhe pague. Será muito mais simples despachar você ao encontro dele, para o outro mundo. Ali, vocês poderão chegar a um acordo sobre quem deve a quem. Amei por demais meu marido, ouriço, para deixar de pensar que poderia tê-lo perdido há 15 anos, caso ele não tivesse concordado negociar com você. Tais pensamentos despertam em mim sentimentos não muito simpáticos à sua pessoa. Você se dá conta, seu intruso mascarado, de que neste instante, aqui em Sintra, em meu castelo e em meu poder, você está tão indefeso quanto esteve Roegner no desfiladeiro? O que tem a me propor? Que tipo de recompensa você me dará para que lhe prometa que sairá vivo daqui? O medalhão no pescoço de Geralt vibrou forte. O bruxo captou claramente preocupado o olhar de Misoor. Meneou de leve a cabeça e ergueu as sobrancelhas, numa muda indagação. O druida também meneou a cabeça, num quase imperceptível sinal de negação, e com a barba apontou para o ouriço.
Geralt não estava convencido. As palavras de Vossa Majestade, respondeu Ouriço, foram calculadas para me assustar, além de despertar a raiva dos distintos cavaleiros aqui presentes e o desprezo de Paveta. Mas, acima de tudo, elas não representam a verdade, e Vossa Majestade sabe disso muito bem. Em outras palavras, minto como um cão, retrucou Calante com um esgar desagradável. Vossa Majestade sabe muito bem, continuou calmamente o recém-chegado, o que se passou em Eleward daquela época. Sabe que o rei Roegner, de livre e espontânea vontade, jurou de me dar alguma coisa, qualquer coisa que eu pedisse. Convoco todos aqui presentes para testemunhar o que vou declarar. Quando o rei, já fora de perigo e de volta a seu séquito, indagou mais uma vez o que eu queria, dei-lhe a resposta. Pedi-lhe que me prometesse dar aquilo que encontraria ao retornar à casa, algo do qual ele não tinha conhecimento e que não esperava. O rei me jurou que assim seria feito. E ao retornar ao castelo, encontrou Vossa Majestade dando à luz a uma menina. Sim, rainha. Esperei por esses 15 longos anos, e os juros de minha recompensa foram crescendo. Hoje, ao olhar para a bela Paveta, constato que valeu a pena esperar. Distintos cavaleiros, algum de vocês vieram a Cintra para pleitear a mão de Paveta, pois sinto informá-los de que vieram à toa. Pelo poder do juramento real, Paveta pertence a mim, desde o dia de seu nascimento. Uma onda de exclamações emanou dos presentes. Uns gritavam, outros praguejavam, outros ainda batiam com os punhos cerrados na mesa, derrubando pratos e jarros. Lugamonte, de Strept, arrancou uma faca espetada na coxa de um carneiro assado e ficou brandindo-a no ar. Creten-Crete, meio agachado, tentava arrancar uma tábua do suporte da mesa. Isso é inaceitável, gritou Vesegerd. Que provas você tem? Queremos provas. O rosto da rainha, vociferou Ouriço, apontando para Calante com a mão enfiada na luva de aço. É a mais eloquente das provas. Paveta permanecia sentada imóvel, sem erguer a cabeça. O ar estava ficando espesso de maneira muito estranha. O medalhão do bruxo agitava-se violentamente por baixo da túnica. Geralt viu a rainha fazer um gesto para um dos pajens postado atrás do trono e sussurrar-lhe uma ordem no ouvido. Não conseguiu ouvir, mas ficou intrigado com o ar de espanto no rosto do garoto e com a necessidade da ordem ser repetida. O pajem correu na direção da porta de saída. A agitação em torno da mesa não cessava. Este virou-se para a rainha. Calante, falou calmo. É verdade o que ele está dizendo? Mesmo que fosse, respondeu ela, mordendo os lábios e puxando nervosamente a borda do chale esmeraldino que lhe cobria os ombros. Que diferença faria? Se ele está falando a verdade, observou este, franzindo o senho, a promessa tem de ser cumprida. Ah, é? Devo entender, indagou soturnamente o Lheo, que você trata todas as promessas de maneira superficial, inclusive as que ficaram profundamente gravadas em minha memória? Geralt, que jamais imaginara ver Calante enrubescida, com os olhos marejados e com os lábios trêmulos, ficou surpreso. Este, sussurrou ela, isto é diferente. Será mesmo? Ah, seu filho de uma cadela! Gritou inesperadamente Creten-Crete, erguendo-se de um pulo. O último paspalhão que afirmou que fiz algo à toa acabou destroçado pelos caranguejos no fundo da baía de Alenquer. Não vim de Skellige até aqui para voltar de mãos abanando. Apareceu um concorrente, um vagabundo sem eira nem beira. Ei! Alguém traga minha espada e entregue uma a esse palhaço. Já vamos ver quem. Dá para calar a boca, Crate. Falou sarcasticamente este, apoiando os punhos no tampo da mesa.
Dregdan-Hu, faça-o responsável pelo comportamento do sobrinho do rei. E você, pretende silenciar-me também? Este, exclamou Faifan de Atre, levantando-se da cadeira. Quem ousará me deter de lavar com sangue a falta de respeito demonstrada para com meu príncipe e seu filho, Windan, o único dos presentes digno da mão e do leito de paveta? Tragam as espadas. Vou demonstrar aqui e agora a esse ouriço, ou como for que seja chamado, de que modo nós, os orgulhosos habitantes de Atre, vingamos tais ofensas. Gostaria de saber se há alguém ou algo capaz de refrear meu intento. Sim, há. O respeito por boas maneiras, respondeu calmamente Eisten. Não cabe aqui causar tumulto, nem desafiar quem quer que seja, sem a autorização da dona desta casa. Afinal, estamos na sala do trono de Sintra, ou numa taberna na qual se pode meter a mão na cara ou esfaquear alguém a seu bel prazer. Todos voltaram a gritar, cada um com mais força, até silenciarem por completo ao ouvir o enfurecido bramido de um bisão furibundo. Sim, falou Cucudaleque, pigarreando e levantando-se da cadeira. Este se enganou. Isto aqui nem parece uma taberna, mas um jardim zoológico, na qual um bisão se sentiria à vontade. Distinta Calante, permita-me expressar o meu ponto de vista sobre o problema com o qual nos defrontamos. Pelo que vejo, são muitos os que têm os mais divergentes pontos de vista sobre o problema em pauta e os expressam mesmo sem ter pedido minha opinião, respondeu Calante. O que me causa espécie é a falta de interesse em saber qual é o meu ponto de vista, pois saibam que é mais provável este castelo desabar sobre minha cabeça do que eu entregar paveta a esse tipo bizarro. Não tenho a mínima intenção. O juramento de Roegner, começou Ouriço, mas a rainha interrompeu-o imediatamente, batendo na mesa com uma taça de ouro. O juramento de Roegner significa para mim o mesmo que a neve do inverno passado. Quanto a você, Ouriço, ainda não me decidi se permitirei a Kraten ou a Roegner que o enfrente num duelo, ou simplesmente mandarei enforcá-lo. Ao me interromper quando estou falando, você influencia de modo significativo minha decisão. Ao olhar em volta, Geralt, cada vez mais perturbado com o alvoroço de seu medalhão, cruzou com os olhos de paveta, verde esmeraldas como os da mãe. A princesa já não os ocultava, debaixo dos longos cílios. Dirigia-os ora para Mizoor, ora para Geralt, sem se importar com as outras pessoas. Mizoor agitava-se encolhido sobre a cadeira, murmurando algo inadível. Cucudaleque, ainda de pé, pigarreou alto. Pode falar, disse a rainha, mas seja preciso e breve. Obrigado, majestade. Venerável Calante e bravos cavaleiros. Com efeito, Ouriço de Eleward fez um pedido fora do comum ao rei Roegner, quando este declarou que atenderia a qualquer desejo seu. Por outro lado, não devemos fingir que nunca ouvimos falar de pedidos semelhantes na tão antiga quanto na humanidade lei da surpresa, do preço a que tem direito de demandar aquele que salva a vida de alguém que se encontra numa situação aparentemente desesperadora. Você me dará a primeira coisa que lhe desejar boas-vindas quando chegar. Vocês dirão que tal coisa poderia ser um cachorro, o alabardeiro do portão do castelo, ou até mesmo uma sogra ansiosa para passar uma decompostura no genro, que retorna à casa. Ou então, você me dará aquilo que encontrar em casa, algo que não esperava. Após uma longa viagem e um retorno inesperado, meus senhores, na maior parte das vezes tal imprevisto costuma ser um amante no leito da esposa, mas em outros casos trata-se de uma criança marcada pelo destino. Diga logo aonde quer chegar, Cucudaleque. Irritou-se Calante, franzido o senho. Pois não, majestade. Meus senhores,
Vocês nunca ouviram falar de crianças marcadas pelo destino? Do lendário herói Zatra de Voruta, entregue aos gnomos por ter sido o que seu pai viu primeiro ao retornar à fortaleza? E de Dei, o louco, que exigiu de um viajante que lhe entregasse o que deixara em casa e de cuja existência não sabia? A surpresa foi o famoso Supre, que anos mais tarde livrou Dei de uma maldição que pesava sobre ele. Lembre-se também de Zivelena, que se tornou rainha de Metina, graças ao gnomo Helpleste, a quem prometeu entregar seu primogênito. Zivelena não cumpriu a promessa quando Helpleste foi buscar sua recompensa, obrigando-o a fugir com feitiços. Pouco tempo depois, tanto ela como a criança morreram de peste negra. Não se brinca impunemente com o destino. Não me meta medo, Cucudaleque, falou Calante fazendo uma careta. É quase meia-noite, a hora dos fantasmas. Você se lembra de mais algumas lendas de sua indubitável sofrida infância? Se não, sente-se e fique calado. Rogo que Vossa Majestade me permita ficar mais um pouco em pé, respondeu o barão, torcendo o comprido bigode. Gostaria de lembrar-lhes de mais uma lenda, antiga e já esquecida, mas que certamente todos nós ouvimos em nossa sofrida infância. Nessa lenda, os reis cumpriam suas promessas. Quanto a nós, pobres vassalos, a única coisa que nos une aos monarcas é a força de sua palavra. É nela que se baseiam os tratados, as alianças, nossos privilégios e nossos feudos. E então, devemos colocar tudo isso em dúvida, duvidar da inviolabilidade da palavra real, chegar ao ponto dela significar tanto quanto a neve do ano anterior? Efetivamente, meus senhores, se for assim, então aguarda-nos uma velhice ainda mais difícil que a infância. Afinal, você está do lado de quem, Cucudaleque? Exclamou Raifran de Atre. Silêncio! Deixe-no falar. Esse cacarejador de meia tigela insulta sua majestade. O barão de Tig está certo. Silêncio! Falou repentinamente Calante, levantando-se. Deixe-no terminar. Agradeço profundamente, inclinou-se Cucudaleque. Mas já terminei. O salão ficou em silêncio, contrastando com a comoção causada pelas palavras do barão. Calante continuava de pé. Geralt achou que ninguém notara o tremor de sua mão quando ela enxugou a testa. Meus senhores, disse finalmente, creio que lhes devo uma explicação. Sim, esse ouriço está dizendo a verdade. Roegner realmente lhe prometeu aquilo que ele não esperava. Nosso saudoso rei parece ter sido um ignorante em assuntos femininos e não sabia contar até 9. E me revelou essa história apenas no leito de morte, porque sabia muito bem o que eu faria caso tivesse confessado antes sua promessa. Ele sabia do que seria capaz uma mãe de cujo filho se dispõe com tamanho desleixo. Os cavaleiros e os magnatas permaneceram calados. Ouriço continuava imóvel, como uma espinhosa estátua metálica. Quanto a Cucudaleque, retomou Calante, o que posso dizer? Lembrou-me de que não sou mãe, mas rainha. Diante disso, convocarei amanhã o Conselho de Ministros. Sintra não é uma tirania. O Conselho discutirá se o juramento do falecido rei pode prevalecer ao destino da sucessora do trono. Vai decidir se ela e o trono de Sintra devem ser entregues a esse vagabundo ou agir de acordo com os interesses maiores do reino. Calante silenciou por um momento, olhando de soslaio para Geralt. No que se refere aos distintos cavaleiros que vieram a Sintra com a esperança de conseguir a mão da princesa, só me resta expressar meu pesar pelo desrespeito e desonra aos quais foram aqui submetidos. Não posso ser culpada por eles terem sido tão ridicularizados. No meio do murmúrio que percorreu a mesa, o bruxo captou o sussurro de Eystein. Por todos os deuses do mar, isso não está certo. É um evidente convite a um derramamento de sangue. Calante, você simplesmente o está assolando. Cale-se, Eystein.
sibilou a rainha, a não ser que me queira ver furiosa de verdade. Os olhos negros de Misuor brilharam quando ele os apontou para Raifran de Atri, que estava prestes a se levantar, com semblante sombrio. Geralt reagiu de imediato, erguendo-se antes dele e propositadamente derrubando a cadeira com estrondo. Talvez não seja necessário convocar o conselho. Falou em alto e bom som. Todos se calaram, olhando espantados para ele. Geralt sentiu sobre si os olhos esmeraldinos de paveta, o olhar de ouriço detrás da viseira do elmo, e acima de tudo a força, crescente como uma onda, parecendo solidificar-se no ar. Via como, sob o efeito daquela força, a fumaça das tochas e das lamparinas começaram a adquirir formas fantasmagóricas. Sabia que Misuor também via aquilo, assim como sabia que eles eram os únicos a notar tal fenômeno. Eu disse, repetiu calmamente, que talvez não seja necessário convocar o conselho. Você sabe o que tenho em mente, ouriço de Eleward? O espinhento guerreiro deu 2 passos à frente. Sei, respondeu surdamente detrás da viseira do elmo. Só um tolo não saberia. Ouvi o que disse há pouco a bondosa e nobre rainha Calante. Ela encontrou um excelente meio de se livrar de mim. Aceito seu desafio, desconhecido guerreiro. Não me lembro de tê-lo desafiado, retrucou Geralt. Não tenho a intenção de duelar consigo, ouriço de Eleward. Geralt! Exclamou Calante, retorcendo os lábios e esquecendo-se de intitular o bruxo de nobre Ravix. Não estique demasiadamente a corda, não teste o limite da minha paciência.